Vamos lá para a parte 2 do tour pelos meus desenhos antigos. Vou deixar aqui no card a indicação da parte 1. Esse primeiro desenho é um dos meus favoritos e se trata da Catrina, um ícone no México, eu acredito que tem a ligação com o Dia dos Mortos. E é um desenho que eu gostei demais do resultado, apesar de ter sido difícil de fazer todos esses detalhes. Eu fiz esse desenho na época do Halloween, em 2024. O próximo desenho é uma tentativa de sair um pouco da comodidade dos retratos, né? Eu trouxe aqui 2 rosas que eu fiz à mão livre, então pode ser que as proporções não estejam tão certas, mas apesar disso eu gostei desse desenho, gostei da forma como eu fiz a pintura dele e também a escolha das cores, uma rosa amarela, uma rosa vermelha, que eu acredito que sejam as cores mais bonitas de rosas. O próximo desenho foi feito com tinta guache e se trata da Wandinha. Fiz esse desenho bem na época da divulgação da primeira temporada da série. Apesar de não ter assistido essa série completa, eu tentei captar um pouco do sentido dela e trazer aqui para esse retrato, né? Vocês podem ver que eu improvisei um pouco uns pinguinhos vermelhos que remete ao sangue. Esse próximo retrato eu gosto bastante dele, porque ele foi resultado de um estudo de pintura com lápis de cor. Esse retrato eu fiz uma pintura em partes, então eu comecei, por exemplo, pelos olhos, depois eu fui fazendo a parte do nariz, da boca. Tem que ter bastante paciência para utilizar esse tipo de técnica de pintura, mas eu acredito que o resultado é bastante satisfatório. Nesse caso, você consegue prestar mais atenção em cada partezinha do rosto, cada cor, os tons e subtons e tudo mais. O próximo se trata das Ana Vitórias. Eu gosto demais desse retrato que eu fiz em aquarela, foi um dos primeiros retratos em aquarela que eu tive a oportunidade de fazer. Não sabia muito bem como utilizar essa técnica, então é um desenho que, apesar de ter ficado bonito, pelo menos na minha opinião, eu acredito que tem alguns erros na forma como eu fiz a pintura, mas o resultado do cabelo das 2 personagens foi o que mais me satisfez. Realmente gostei da forma como eu fiz. O próximo é um desenho que eu considerei desafiador, porque se trata de uma personagem que tinha bastante textura, principalmente no cabelo e na roupa. E nesse caso, eu tentei fazer esse tipo de textura utilizando lápis de cor, utilizando uma tinta branca para trazer um certo destaque para os detalhes. Mas eu gostei do resultado e ela é a personagem Rainha Charlotte da série Bridgerton. Falar em desafio, o próximo realmente é um desafio para mim, porque eu não tenho muito costume de fazer retratos masculinos. Mas esse eu me submeti a esse teste para ver se eu conseguia um resultado satisfatório. E eu gostei bastante do resultado, principalmente da pintura, que também foi utilizada a técnica de pintura em partes. Então eu fiz cada partezinha do rosto separada e só depois que eu realmente tenho uma noção do todo, né? Que eu realmente consigo dar os arremates finais. Mas gostei bastante, principalmente da textura do cabelo e da barba. Esse próximo desenho também se trata de uma série que eu também não acompanhava na época, mas eu achava bem bonita a estética. E principalmente porque, aparentemente, a personagem vive esses 2 mundos, o preto e branco, e esse colorido, que se trata, no caso, de uma super-heroína, né? Mas eu gostei do resultado também, eu acredito que as proporções não estão tão corretas, mas é bastante satisfatória a pintura. Esse próximo retrato é uma mulher real, no caso é uma pessoa real, que eu encontrei no Instagram na época e me inspirei nela para fazer esse tipo de retrato tratando de inseguranças. No caso, ela traz bastante vídeos relacionados com a questão da acne. E eu gostei do resultado, eu gostei da forma como eu fiz a acne, realmente ficou bem parecida com o real. E eu não fiz tantos retratos desse tema, mas eu gostei desse. O próximo é uma releitura, é uma versão feminina de um personagem originalmente masculino, da série Lupin. Essa seria a versão feminina do Assane Diop. E eu tentei captar os principais elementos da série e gostei bastante do resultado. Vocês podem ver, eu exploro bastante esse mundo fílmico, o mundo das séries, e trouxe um outro personagem que talvez seja familiar para alguém, a Tristeza, do filme Divertidamente. É uma animação, então eu trouxe uma versão um pouco mais realista, como se fosse um personagem humano, né? Mas com as características da personagem Tristeza da animação Divertidamente. O próximo retrato eu também gosto. Ele se trata de uma moça que eu acredito que seja muçulmana, pelas características da forma como ela se veste. Pode ser de origem árabe também, mas é um desenho que eu gostei, tentei explorar o máximo de detalhes possíveis da fisionomia dela.
O vídeo termina por aqui. Se você chegou até o final, obrigada por ter assistido. Deixe nos comentários qual desenho desses você mais gostou e que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no meu canal. Desde já agradeço e até o próximo vídeo.